Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia que o Senhor fez para você conhecê-lo. E quando eu conheço Jesus, eu passo a ter o direito de viver uma vida nova. Jesus veio nessa terra para salvar a sua vida. Jesus veio nessa terra para te levar para o céu. Mas enquanto você estiver nessa terra, você precisa e você pode, você tem o direito de ter uma vida abençoada, de ter uma vida próspera. E é isso que a palavra de Deus faz. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos guia à verdade. Ele nos guia para esse lugar onde a vida sobrenatural, ela passa a acontecer em nossas vidas. O que eu quero falar com você nesse dia é algo que Deus me ensinou uns dias atrás aí. Ele estava me falando sobre a diferença de um carro completo e de um carro básico. E ele me levou a entender uma vida completa e uma vida básica. Um carro completo é um carro que tem vários itens, tanto de conforto quanto de segurança. Ele tem um banco de couro, ele tem um vidro elétrico, a trava elétrica, direção hidráulica, ele tem câmbio automático, o que mais que ele tem? ABS, ele tem airbag, ele tem vários itens, tanto de conforto quanto de segurança. E um carro básico? O carro básico não tem nada. O carro básico ele só tem o motor, o pneu, o câmbio, a direção. Ele só tem aquilo que é o mais necessário para que ele seja chamado de carro. Mas eu já tive um carro básico que não tinha nenhum item, nenhum opcional, e hoje eu tenho um carro completo. Não tem todos esses opcionais que eu falei, mas ele tem aquilo que traz para mim conforto e segurança hoje. Se perguntar para mim, qual carro que você prefere, Marcelo? Meu irmão, não tem sombra de dúvida, não tem dificuldade nenhuma de responder que o carro que eu tenho hoje é muito mais prazeroso, confortável e agradável do que o meu carro antigo. E eu estou falando do mesmo carro, da mesma marca, só que um era básico e o outro é completo. A tua vida e a minha vida também, nós podemos ter uma vida cristã básica ou uma vida cristã completa, cheia de opcionais de Deus. E isso, a diferença está em quê? Em aceitar e praticar ou não aceitar e não praticar. Ah, pastor, mas tem uma diferença. O carro completo, ele custa mais. Eu concordo que ele custe mais. Ele custa bem mais. Ele custa 10, 15 mil reais a mais do que um carro simples, um carro sem nenhum opcional. Pastor, mas então você está me falando para ter uma vida completa eu preciso pagar mais? Ah, então essa igreja também, esse evangelho também tem que pagar para ter as coisas? De maneira nenhuma não. De 1000 vezes não. Meu irmão, todo o preço Jesus já pagou para você e para mim. O preço da salvação eterna e o preço da vida abundante, tudo já foi pago. Agora existe um preço a ser pago. O preço para a minha vida eterna sou eu aceitar a obra redentora de Jesus na cruz por mim. Passar pelas águas, porque Jesus diz, quem crer, crê o quê? Crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele está vivo, crê que Ele morreu pelos seus pecados, aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Quem crê em Jesus e for batizado, passar pelas águas, Tiago fala que a fé sem obras é morta. A obra da fé em relação à salvação eterna é o batismo. Aquele que crê em Jesus e passa pelas águas e se batiza, ele é salvo. E a vida abundante nessa terra? Então qual que é o preço, pastor, dessa vida abundante? Você conhecer a palavra e você praticar a palavra. Tem preço? Preço de dinheiro? Preço financeiro? Não. Existe um preço. Existe uma dedicação. Existe você abrir mão de algumas coisas para colocar outras no lugar delas. Esse é o preço para que você tenha uma vida cheia de opcionais, para que você tenha uma vida com mais conforto, com mais segurança, uma vida com opcional, por exemplo, um ar-condicionado. Ah, hoje está frio, então eu não preciso do ar-condicionado. Então a diferença de um carro básico para um carro completo com ar-condicionado, num dia de frio não tem diferença nenhuma, mas e num dia que tiver muito calor? E num dia que estiver muito quente? Você tem a opção de ligar o ar-condicionado, no carro básico você não tem. E é isso que Deus começou a me ensinar. É isso que Deus começou a falar comigo. E é isso que eu quero repartir com você nesse dia.
Amém? E Jesus destacou para mim 4 pontos, né? Que eu quero falar com você, 4 opcionais que a minha vida pode ter, que a sua vida pode ter, ou melhor dizendo, que a tua vida precisa ter e que a minha vida também precisa ter. Jesus me falou do ar-condicionado, Jesus falou do airbag, Jesus falou do ABS e Jesus falou para mim do teto solar. E o que eu quero falar com você primeiro é do airbag. O que é o airbag? Como o próprio nome diz, é uma bolsa de ar, que quando se existe um acidente, se o carro teve uma colisão, aquela bolsa de ar, assim, num milésimo de segundo ela infla, né, ela sai da direção ou do lado do passageiro. Tem uns carros que tem até uma cortina, né, cortina de ar, né, para as colisões laterais. Essa bolsa de ar ela se infla assim, num milésimo de segundo. Para quê? Para que a pessoa possa bater o rosto ali, bater a cabeça naquela bolsa de ar e o dano ser o mínimo possível. E a maioria, e muitas vezes nem dano tem, dependendo da batida. O que Jesus estava querendo falar para mim e para você em relação a isso? Que eu e você, nós também podemos instalar esse airbag nas nossas vidas. Nós também podemos ter essa bolsa de ar protetora nas nossas vidas. Que se por um acaso existir um acidente, por um acaso, quando passarmos por tribulações, por provações, por circunstâncias complicadas, por adversidades na nossa vida, nós saiamos desse acidente sem lesão alguma. Olha o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que para mim é um dos ensinamentos mais práticos e objetivos de Jesus, e que eu e você temos que colocá-lo em prática em nossas vidas. Jesus, terminando o chamado Sermão do Monte, terminando o chamado Sermão da Montanha, o que Jesus fala aqui no final? Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, essas palavras que ele tinha falado, os ensinamentos que ele tinha passado para os discípulos, todo aquele, pois, que ouve e pratica estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Essa vida que ouve a palavra de Deus e pratica é comparada a um homem que tem um airbag no seu carro, tem um airbag na sua vida. Essa vida, ela não, ainda que passar, ainda que tiver, a cair a chuva, transbordar os rios, os ventos soprarem, ainda que tiver um problema, ainda que passar por uma adversidade, essa casa não vai cair. Você vai sair dessa situação sem dano algum. Mas ele também diz para o carro básico: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, bobo, que perdeu tempo, que edificou a sua casa sobre a areia. E da mesma forma, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, porque não foi edificada sobre a rocha. É aquele carro que por uma situação teve um acidente, ele não tinha um airbag. E a pessoa que estava ali na direção daquele airbag, na direção daquele carro, ela sofreu um dano, ela foi lesionada, porque não tinha esse opcional de segurança e conforto. Meu irmão, quem é você? Você tem um airbag instalado na sua vida? Você tem praticado a palavra? Tribulação, provação, situação adversa, todos nós passamos, mais cedo ou mais tarde, amanhã ou depois, todos nós passamos. Todos nós estamos passíveis de passar por isso. Nós estamos sujeitos a passar por isso. Meu irmão, instala o airbag na sua vida. Começa a praticar essa palavra, começa a praticar essa verdade. Você vai ver que quando você passar por uma situação adversa, você vai sair dela tranquilo. Você vai sair dela sem problema algum. Você vai falar assim: puxa vida, parece que não foi tão ruim assim. Eu achei que ia ser mais difícil, mais complicado, mas não foi tão difícil assim. Amém, meu irmão? Instala o airbag. Eu quero falar com você agora a respeito de um teto solar. O que é o teto solar de um carro? Em cima da cabeça ali, em vez de ter o teto do carro, em vez de ser de metal,
ele é de vidro e tem uma janelinha que você pode até abri-lo, né, para sentir até o vento ali, ou ele é simplesmente um teto de vidro que você pode ver o céu de dentro do carro. O que é o teto solar para a tua vida e para a minha vida? É essa facilidade de conseguirmos enxergar o céu, de conseguirmos olhar para cima, de conseguirmos ver as coisas sem impedimento algum. Você tem feito isso na sua vida? Você tem um teto solar na sua vida? Ou sobre a sua vida existe um céu de bronze, como diz a palavra? Você olha e você não consegue enxergar você não consegue ter esperança, você não consegue ver dias melhores, você só consegue enxergar um céu duro, um céu sem nuvem, um céu sem a beleza do azul, um céu sem estrela. Você olha para cima e não consegue enxergar o sol, você olha de noite e não consegue enxergar uma lua. Você tem observado Deus através das circunstâncias adversas? Você tem conseguido enxergar Deus, né? Você tem conseguido olhar para cima, levantar os olhos e falar: Deus existe, Deus está comigo, Deus está me vendo. Fazer igual Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, que estava com problema e de repente ele, erguendo os olhos para os céus, ele exclamou: Deus existe. Lembra do filho pródigo? Ele olhou, levantou a cabeça para o céu e falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Pai, eu pequei, eu estou errado. Meu irmão, existe um céu, existe um Deus, existe um teto solar para você olhar, para você observar, para você não ficar limitado. Eu não consigo enxergar nada além disso. Deus está te chamando para olhar para cima. Deus está te chamando para olhar para Ele. Deus está te chamando para vê-lo. Tem um salmo que Davi diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você e eu conseguimos olhar para o céu. Eu e você conseguimos olhar além daquilo que os nossos olhos naturais enxergam e conseguir exclamar isso: nós servimos a um Deus que fez os céus e a terra. Você serve a um Deus, você é filho de um Deus que fez o céu e fez a terra. Você precisa instalar esse opcional na sua vida. Você precisa ter essa janela aberta na sua vida. Você precisa ser grato a Deus, amar a Deus, declarar o seu amor a Ele. Você precisa abrir o teu coração para esse Deus. Você precisa se entregar a esse Deus. Você precisa enxergar esse Deus. Você precisa ter uma vida diante desse Deus. Amém, meu irmão? Logo após o intervalo, nós vamos falar de mais 2 opcionais que você deve instalar na sua vida. Amém?